como é que funciona a relação? E aí é uma diferença bastante interessante entre o sindicato da iniciativa privada e os sindicatos de servidores públicos. No âmbito da iniciativa privada, os sindicatos eles sempre se organizam a partir do exercício de uma determinada atividade econômica, né? E daquela atividade econômica derivam os sindicatos de trabalhadores, organizados a partir de uma categoria que se relaciona com um sindicato patronal ou com um grupo de empresas que exploram uma determinada atividade econômica. Então, é muito fácil de estabelecer aquela relação entre a categoria profissional e a atividade econômica explorada, né? Então, há uma relação de negociação direta com o sindicato patronal ou com a empresa, né? No âmbito do setor público, no âmbito da administração pública, não necessariamente há uma atividade econômica diretamente envolvida nessa relação. É claro que indiretamente sempre há, mas diretamente não necessariamente. Portanto, a categoria profissional ela se organiza a partir do desempenho de uma determinada atividade pública prevista em uma lei, né? Então, a quem que esse servidor se submete? Ele se submete ao presidente do tribunal, à conduta, à organização, né, dessa categoria, dessa carreira, desse cargo, as atribuições desse cargo, elas são estabelecidas por um ato do presidente do tribunal, por exemplo, e parece que não, né? Pelo menos não na sua maioria, né? O servidor público ele é adscrito, e aqui vocês podem todos me corrigir, afinal de contas, nos sindicatos do Tribunal de Contas, todo mundo tem um pouco, né, dessa linha, né? O servidor público está adscrito ao princípio da legalidade, e, portanto, o sindicato ele pode sim se organizar para influenciar diretamente junto ao poder do qual emana o princípio da legalidade, que é o poder legislativo. Então, há sim uma possibilidade de organização do sindicato para intervir dentro dos espaços, dentro dos mecanismos que possam organizar e possibilitar a articulação dos seus interesses, tanto no âmbito do próprio tribunal, quanto no âmbito do próprio poder legislativo, quanto no âmbito de determinados, de inúmeros outros, né, polos de agregação do qual deriva essa organização do serviço público de forma geral. E aí, Ted, aí entra, por exemplo, a importância de haver um sindicato organizado no plano do Tribunal de Contas. Por quê? Porque a categoria dos... E até por isso, né, Mauri, que a FENASTC tem esse papel tão relevante. Depois vocês vão falar disso. Porque as demandas advindas das organizações dos tribunais de contas, elas são demandas características, são demandas específicas, são demandas que tem uma peculiaridade, um papel muito específico dentro da sociedade, que não necessariamente são interesses similares, são organizações similares, são perspectivas até de atividade profissional que se confundem aí com os demais servidores públicos. Há a necessidade de a gente conseguir estabelecer exatamente qual é o papel do Tribunal de Contas, o que o servidor do Tribunal de Contas vai desempenhar, qual é o tipo de atividade que ele desempenha, qual é o foco da atividade do Tribunal de Contas, como que esse servidor vai se organizar. Por isso que há, né, um movimento de organização de sindicatos vinculados ou relacionados com os tribunais de contas, e por isso, inclusive, que há a organização da FENASTC como entidade de segundo grau diretamente vinculada, diretamente relacionada com os tribunais de contas em âmbito nacional.